As duas pessoas se sentam em duas cadeiras dispostas no palco, dos lados direito e esquerdo de uma pequena mesa que está centralizada. A mesa carrega 2 copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é César Campos, um homem branco de cabelos escuros e curtos, rente à cabeça, e barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e camiseta social de botões também preta. Por cima, usa um blazer azul marinho. A segunda e última pessoa sentada é Eduardo Lucas, um homem branco de cabelos escuros curtos, rente à cabeça e barba da mesma cor. Ele traja calça cinza escuro, uma camiseta de botões branca e por cima um blazer preto. Ele usa óculos retangulares de aro preto. Vão se encontrar ou se desencontrar. É o que a gente já começa aqui. Inauguro então o nosso tema, me apresentando brevemente. Sou Eduardo Lucas Andrade, sou psicanalista, escritor infantil, rabisco algumas poesias e trabalho também com artigos técnicos em psicanálise, mais voltado inclusive para temas tabus, tal como morte, prevenção do suicídio e outros. Bom, é uma honra estar aqui na FLI Araxá. Agradeço muito a lisonja de me passar a palavra e de me escutarem um pouco, mas eu gostaria depois de ouvir vocês, porque o efeito da palavra, quando a gente trata de aspectos psicológicos, causas e efeitos, a gente só pode saber através do retorno que o outro nos dá. Então, eu gostaria que isso aqui fosse uma abertura de algo que vai se delongar. Agradeço também a companhia e a parceria do César, esse grande autor que aqui hoje também lançará o seu livro Relicários, e deixo para que ele se apresente. Boa tarde a todos. Ó, o meu microfone tá bacana. Boa tarde a todos. Vou ficar um pouquinho aqui. Meu nome é César, sou jornalista, escrevo infantil, e me aventuro também na literatura adulta. Estou lançando hoje aqui no FLI Araxá Relicários, que é o meu primeiro romance, que vai falar sobre as questões sociais dos deslizamentos de terra. Eu falo sempre que eu pedi para a minha dentista para ela tirar esse aparelho antes de eu vir ao FLI Araxá, mas não foi possível, porque fala deslizamento de terra com aparelho, não é nada fácil, e eu estou tendo que repetir muito essa palavra nos últimos dias. E primeiro é um prazer estar aqui ao lado do Eduardo, que é um autor que eu admiro há algum tempo, já me prefaciou no MIA, que é um... nós já nos prefaciamos, não tem um si, não. Já nos prefaciamos algumas vezes, e é sempre muito bacana ter a presença dele aqui. E mais do que isso, para falar de um assunto que a gente gosta de conversar com alguma frequência, que é em relação à psicologia dos personagens. Eu não entendo de psicologia, mas gosto de criar personagens, e tenho amigos psiquiatras, tenho amigos psicólogos, e a gente gosta de tratar muito sobre esse assunto. Sempre que eu termino um livro, mando para eles, para que eles me ajudem a compreender. Nunca mudaram um personagem meu, mas que me ajudem a compreender. E quando a gente compreende a psicologia de um personagem, a gente se compreende também, e a gente acaba compreendendo os contextos sociais que você vive e os contextos seus também, seus contextos íntimos também. E é isso que acontece também quando você lê uma obra. A ficção te traz a possibilidade de algum tipo de identificação, que nem sempre é uma identificação ligada a você, mas pode ser o contrário de você também. Então, há sempre um tipo de identificação quando você lê uma obra, em especial na ficção. Então, essa mesa surgiu dessa ideia, de uma conversa que a gente sempre tem de analisar psicologicamente os personagens, e a gente tem aqui uma pessoa que sabe analisar muito bem. Eu, como autor, vou fazendo esse meio termo aqui de como que é a criação, porque eu gosto muito dessa criação de personagens. A gente teria um mediador aqui, seria o Estevão, que é da Academia Araxaense de Letras, assim como eu. Mas o Estevão teve um compromisso irremediável, eu dou toda a razão para eles. Ele está na festa junina do filho dele. E perder a festa junina do filho é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Eu virei para ele e falei, vai, Estevão, não tem compromisso melhor. Então a minha proposta para vocês hoje é que vocês sejam nossos mediadores. Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar, já levantem a mão, o pessoal já vai estar preparado o tempo inteiro para que vocês entrem conosco como mediadores, que surjam perguntas o tempo todo. Não vamos abrir para perguntas, elas estarão daqui para frente abertas para vocês. Perfeito. Bom, eu gosto muito de trabalhar, quebrar a palavra para ver o que tem dentro.
E um livro, ele é isso, né? Você tem um encontro com uma imagem, com a linguagem na imagem, com a linguagem na palavra do título. E o que a gente faz quando abre ele é quebrar aquela palavra para ver o que tem dentro. Muitas vezes a gente se frustra por questões nossas, muitas vezes a gente se dolói, muitas vezes a gente fica feliz, surpreso, alegre e quer contagiar, né? Olha essa palavra, leva ela, veja esse livro e partilha e leva para frente, tal como eu fiz com esse livro que está com o César. É um livro que o autor propõe a gente voltar a brincar para ver o que tem dentro do brinquedo. Por que muitas vezes a gente fica bravo com a criança quando ela quebra um brinquedo para olhar o que está dentro, se aquilo, além de ciência, é descoberta, imaginação e brincadeira? Por que a gente quer definir para o outro alguns parâmetros do lugar psicológico, do sentir? Que lugar é esse que a gente se põe? E um livro, quando ele é cuidadosamente feito, o autor não precisa saber da psicologia enquanto um estudo clínico de formação. O César, por exemplo, quando ele fez Pandemia, o que eu acompanhei do processo foi justamente o cuidado que ele trouxe de que, colocando essas palavras, qual chance do efeito ser complicado? Colocando essas palavras, qual chance de eu não conseguir transmitir à criança que eu quero falar de cuidado e não de afastá-la? Colocando essa palavra, o que fica aqui complicado? E aí, eu me recordo que muitos autores não sabem o que sabem, porque o que vem da alma, muitas vezes a gente não consegue racionalizar. Freud, quando ele começava a falar da psicanálise, ele pegava Dostoiévski e dizia que ele era o maior psicólogo de todos os tempos. Justamente porque o que ele transmitia naqueles personagens, mesmo sabendo psicanálise ou psicologia, não saberia transcrever e transpor a forma de tocar no outro. Então, quando a gente traz aspectos psicológicos dos personagens, causas e efeitos no autor e no leitor, eu já coloco que é da coisa mais simples à mais complexa. Aquele personagem ele tem uma questão, aquele personagem ele tem um conflito, aquele personagem ele tem um impacto, ou então, igual eu e o César estavam conversando, aquele personagem disse: eu te amo. Eu te amo, só. É uma escrita que a gente leu em vários lugares, mas naquele contexto, naquele momento, aquele personagem tem um aspecto psicológico que muitas pessoas emudecidas no seu dia a dia não têm, porque não consegue sequer dizer essas 3 palavras preenchidas. E quando a gente vê ela no livro, ela pode nos tocar diferente e ressignificar, rechear, trazer na palavra uma outra presença que agora eu pego ela para mim. Que é igual quando a gente ouve de que, nossa, olha o que eu li. Aí pega um recorte do livro do César, um recorte do livro que a gente está lendo, um recorte de... Olha isso aqui. Aí o outro diz: ah, mas eu te falei isso com outras palavras. Mas não teve aquela conexão de um aspecto psicológico de que só a presença pode responder. César, como que é ver o efeito que você causa, principalmente no aspecto psicológico das crianças, quando elas vão de encontro a um personagem que você só tinha na imagem? É sempre surpreendente, porque a gente nunca imagina o que... Porque o livro é meu, o livro é meu no momento que eu escrevo, né? No momento que o ilustrador já começa a fazer a ilustração dele, ele já não pertence totalmente mais a mim, né? Porque ali ele já vai ver a visão dele e já vai sentir as coisas dele. E a criança, muito mais ainda, né? A criança, ela consegue ter dimensões que, às vezes, o próprio autor que escreveu a obra não tem. Então, mesmo o livro Pandemia, muitas vezes eu fui em todas as escolas de Araxá para fazer palestras e algumas fora também. E muitas vezes eu me surpreendi com perguntas que eu nunca tinha pensado sobre o meu livro mesmo, sabe? Então, que as crianças iriam fazendo e que faziam... Mas essa D aí, ela morava em apartamento desde quando? Não sei, gente, porque isso pode interferir depois na visão de uma criança. Uma criança que mora a vida inteira num apartamento é diferente de uma criança que começou a morar no apartamento e depois foi para negócio. E eu não tinha pensado nisso. Falei, vou pensar sobre isso para o próximo livro da D. Se ela morou, porque realmente faz diferença. Não fez para mim na hora que eu estava escrevendo, mas fez para a criança que estava lendo depois. Então, essa ressignificação é sempre muito importante para o autor também, e ver que isso tem um impacto nas crianças é muito bacana. Até a gente estava conversando um pouco mais cedo, acho que a gente pode trazer um pouco dessa questão sobre isso, porque o livro, o livro sempre para criança é um brinquedo, né? Não deixa de ser um brinquedo. E hoje cedo a gente estava se deliciando com esse texto. Depois o Eduardo vai trazer ele com mais detalhes, porque tem muito mais propriedade que eu, mas que ele fala que... vou
falar essa questão da brincadeira, do brincar e do brinquedo, que numa língua é... eu não vou dar conta de falar. Você deu conta de decorar? Mazaranguá, Mazarim e Mazarantauá. Brincadeira, brincar e brinquedo. E a etimologia é fazer esquecer. Então, numa língua, brincar é fazer esquecer. Porque quando você está com um brinquedo ali, você entra em um universo que é de esquecimento. E quando o autor está com o seu brinquedo ali, a gente pode pegar a criação de um personagem como um brinquedo tranquilamente, a gente se faz esquecer. Fazer esquecer é se voltar para aquele momento que é de brincadeira, que é aquele momento que a imaginação pode soltar e vir a qualquer outro lugar. Então, quando ele me deu essa referência aqui, eu me identifiquei muito, porque é realmente um momento que para a criança é muito simples, ela chega lá e faz, mas que para o adulto depende de um processo de desconstrução de linguagem, de pensamento, de física mesmo. Às vezes você está lá na frente do computador e não é isso que o seu personagem exige. Às vezes o seu personagem exige você estar na sala deitado, para que ele evolua, no seu personagem. Então, a criação psicológica do personagem, eu sempre faço isso de forma muito técnica. Eu vou lá, faço um esquema que parece aqueles esquemas e Relicários tem isso, meu próximo livro também tem, porque você precisa, em especial no romance, de um fôlego maior para que esse personagem não se perca, né? Ele tem que ter uma linha, pelo menos uma linha para se seguir, até porque a gente nunca pode exigir de um personagem, assim como a gente não pode exigir da gente uma linha de raciocínio muito reta, né? Porque a gente vai mudando e o personagem também tem que ter esses altos e baixos. Mas eu faço um esquema que parece aquele esquema policial. Eu vou lá, escrevo o nome dele grande, vou riscando em volta. Ele é forte, ele é assim, ele é assim. E essa ali, no meio de tudo, é minha brincadeira. E é o momento que eu me faço esquecer um pouco de mim e me faço fazer com que essas personagens ganhem vida em tudo que é em mim. Aí depois a gente entra um pouquinho nessa questão do que é em mim, do que é do contexto social, mas eu acho que era bacana você comentar também que você tem expertise nessa área aqui, e eu acho que esse texto em especial e falar dessa brincadeira do se esquecer é fundamental para que a gente entre nessa linha da psicologia dos personagens. Bom, se você quiser ver o impacto, a pessoa fala, uma palavra não tem esse impacto todo. É simples. Quem tem parceiro ou parceira, quem tem alguém que está muito junto, troca o nome pelo ex. Você vai ver o impacto de uma palavra. E por que essas outras não teriam tanto impacto assim e que não seria preenchido de cada forma? Bom, etimologicamente, outra palavra que tem muito impacto, né? Eu sou tarado por dicionários. E aí, pela etimologia da palavra, a palavra ler é colher com os olhos. E colher com os olhos não é com um olho só, não é com um olho igual. Então, muitas vezes, a criança está com o livro de cabeça para baixo. Talvez ela está lendo o livro melhor do que aquele que sabe português e está lendo as leituras. Bom, eu conheço um autor que não sabe escrever, que é de Nova Serrana. Ele tem a filha, que ele apelidou ela de Caneta, e ele vai e narra, grava, e a filha transcreve. Ou seja, um escritor que não sabe colocar na transcrição, mas ele tem quem faça. Então, escrever também é muito mais um aspecto de presença. Digo aos contadores de antigamente, muitas vezes não tinha dinheiro para publicar e transcrever um livro, mas tinha histórias que marcavam psicologicamente um lugar que fazia curva no tédio do dia. A linguagem ela é lacunar. Ela sendo cheio de lacunas, o outro vai preenchê-la. Me recordo, César, que eu acho que eu nunca te contei esse caso, que o meu primeiro livro infantil, As Lágrimas do Crocodilo João, que mineiro fala João, é João Crocodilo. Tem um personagem que chama Caio, passarinho de saia. Os professores me reuniram perto de mim e falaram, como eu vou explicar para a criança que o passarinho usa saia? Falei, o crocodilo conversa e vocês têm dificuldade nenhuma de explicar, né? Por que a dificuldade do adulto ali falou mais forte numa coisa que para ela já está preenchido como obstáculo e movimento de não deixe que o outro acesse? Ou acessará igual eu acesso. E não foi. As crianças estavam muito mais preocupadas com a lágrima mágica do crocodilo, que ao se emocionar, transformava o seu dia. Que ao poder chorar, porque diziam que homem não chora, foi aí essa frase que me inspirou um personagem, frente a essa frase, vendo uma criança recebê-la, de colocar aspectos psicológicos no crocodilo, num passarinho, na Mia, o gato que você colocou. Como que a gente põe aspectos psicológicos humanos de linguagem nos animais, nos objetos, nas coisas? E aquilo nos toca, e aquilo nos cativa.
Que mágica tem aí que a gente não sabe o que vai se mostrar? Pode ser, etimologicamente, a palavra monstro é assim, que a gente não vai saber domar ou que a gente vai ter dificuldade de tal. E muitas vezes, o próprio escritor, e aí eu já te passo também, a Alessandra quer falar também, o próprio escritor não sabe domar o seu próprio personagem. Exatamente, é isso que eu ia completar. Às vezes a gente não sabe o tamanho do seu personagem, porque, em especial, nesse livro aqui, depois eu quero falar da Mia, e eu já vou passar para você. O Relicários, eu tive uma grata surpresa. Eu sabia o começo da história e sabia mais ou menos o que aconteceria no final. Só que a minha personagem é uma mulher preta, muito forte. E ela ganhou um tamanho que eu não imaginava. Que às vezes eu tenho a infelicidade de escrever de madrugada, porque as ideias vêm muito depois que eu dormi, umas 2, 3 da manhã, e ali já até peço desculpas mais uma vez para a Lídia, que é minha esposa que está aqui, que sofreu durante Relicários muito, porque 2, 3 horas da manhã me via loucamente, porque a personagem acabou que tinha uma força aqui dentro dela que eu não conseguia mais controlar e não conseguia ficar na cama, nem anotar para mim já era mais suficiente. Porque eu acho que tem muito da origem dela, que ela veio dessa criação que eu falei com vocês, de ter traçado um lado psicológico dela muito forte, e ela tomou conta da história de uma forma que tinha hora que parecia que não era eu que estava escrevendo. Tem hora que eu achava que assim, não pode ser eu. E Mia, quando você citou Mia, me chamou muita atenção também, porque Mia só miava no livro Pandemia. Ela só miava. Ela era a própria psicóloga do personagem. O personagem, para contextualizar vocês, eu escrevi uma série que chamava Pandemia, são 3 livros, que ajudou as crianças na volta para as escolas depois da pandemia, foram personagens. E a Mia era a última personagem dos livros, foi prefaciada pelo Eduardo, e era uma gata. E eu não quis fazer uma gata que falava. Ela só miava, mas ela escutava o personagem o tempo inteiro. E às vezes a gente precisa só de um lugar de escuta, né? Então a Mia, no meio do negócio, ela soltava miau. A única fala dela é miau. E ela foi de uma importância pro personagem central fantástica. A psicologia estava toda nela, porque ela sabia ouvir. E justamente com um contraponto de quanto a gente hoje não sabe ouvir, né? E às vezes os personagens, a psicologia dos personagens consegue fazer com que a gente seja ouvido também. E isso é muito importante. Você quer falar? Você quer complementar e a gente já passa para ela? Se deixar eu falando, 2 horas da manhã você está escrevendo, eu estou falando. Então pode deixar, vamos passar. Junto com outra que gosta de falar também. Coisa boa. Como vocês percebem esse impacto, né, que a leitura, principalmente na escrita, de palavras, considerando a sua etimologia, e de nós adultos, né, que temos as crianças internalizadas, mas feitos de toda aí uma constituição social, com julgamentos. Como isso se dá para a gente poder escrever melhor esse pensamento aí, e tendo que abandonar personagens importantes da história, até nome de alguns bolos, né, e todas as histórias infantis importantes, por esse preconceito e julgamento social que às vezes nos impede de escrever, né, nos traz mais preocupação de escrever. Eu acho que é uma questão de todo autor, né? O julgamento social, ele tá ali, né? Se você não enfrentar ele, você não publica também. Você nunca publica se você for pensar só no julgamento social. A gente tá sempre olho a minha obra e fala assim, será que está na hora realmente de publicar? Né? Será que é essa questão? Mas o que eu vejo é que tudo é muito rico. Porque fala não só de você, mas fala do seu contexto e fala das suas percepções, às vezes do contrário de você também, entendeu? Porque, aí entrando já naquela questão que a gente falou que ia entrar também, porque um personagem, logicamente ele tem traços meus, mas tem traços dos meus contextos, dos meus contrários, de alguém que eu vejo, eu sou jornalista, eu tenho contato com dezenas de pessoas todos os dias, em conversas de às vezes, muita profundidade. Então, eu pego algumas coisas
em especial durante o processo de criação, pego muitas coisas de um ou outro. Então, eu vejo que mesmo, e aí entrando nessa questão do contexto social de publicar, mesmo o que pode parecer não tão rico, é rico também. Tudo que se escreve é muito rico e tem valor. E eu acho que a partir do momento que a gente vê sob essa ótica, a gente se liberta um pouco mais, a gente passa a brincar. O brincar no sentido que eu estava falando aqui, de se libertar, de mostrar que a gente não precisa necessariamente... que a criança está brincando ali, né? Ela não está com juízo do valor de quem está do outro, ela não pensa em ser ridícula, entendeu? Hora nenhuma na brincadeira dela, ela pensa em ser ridícula, né? Então, quando eles me vieram essa questão da etimologia do brincar, e aí eu até volto aqui de novo no fazer esquecer, né? Que é o esquecimento de tudo. Para brincar, você se tira qualquer capa, qualquer coisa, vale também para isso. Quando você estiver escrevendo, brinca. Se faça esquecer das coisas que te julgam enquanto adulto. Trazer a criança para voltar a criança e fazer brincar com as palavras é que dá sentido a todo autor. Bom, sua colocação, Alessandra, me fez pensar, e eu vou escrever isso, alguém anota, por favor, que eu não estou anotando, mas de que me veio uma frase que eu já tinha pensado e eu não conseguia fechá-la, eu acho que agora eu fechei. Talvez sejam as gavetas as bibliotecas mais ricas. Porque tem muita coisa engavetada que nunca foi publicada e que talvez seja as mais intensas, importantes. Que seja de diário, que seja de denúncias, que seja de relatos. Recordo que um dos livros que mais me marca chama-se O Futuro Dura Muito Tempo, Luiz Althusser. Foi publicado logo após a morte, quando descobriram na gaveta o que o advogado pediu para ele silenciar. Um livro riquíssimo, lindíssimo, que talvez ficasse na biblioteca da gaveta, não aquela que a gente acessa. Então, eu penso isso. Quantas vezes que nossas questões psíquicas e também quanto que a clínica talvez possa ajudar na timidez, na preocupação com o olhar do outro, para destravar que minha palavra ganhe vida de circulação e não fique só um refluxo interno existencial. Então, o que me veio de pensar a partir disso é justamente esse ponto. Tem que ter uma coragem, mas de saber que a crítica àquilo que foi colocado não necessariamente é a crítica a quem você é. Porque aquela palavra, a partir da hora que você colocou, já não te pertence tanto mais. Eu acho que tem algo desse campo. Até porque a crítica pode ser da pessoa mesmo. Porque a minha obra para você é a sua obra. Ela é minha no contexto que eu escrevi. Mas quando você está lendo, a crítica à sua obra tem algum impacto sobre alguma coisa que tem uma contextualização sua. Porque senão a gente não teria um que gostou, o outro que não gostou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se libertar um pouquinho disso. E também a gente tem que... Já entrando até na questão do lado psicológico, que é outra proposta dessa mesa, e falar o quanto que impacta psicologicamente o leitor. E tem isso, e tem muito a ver isso, Eduardo, porque a gente gosta ou não de uma obra sobre o nosso referencial. A gente não pode esquecer disso, não. Tem as nossas expectativas, tem também as nossas questões pessoais, o momento que você está vivendo. Às vezes tem obra que você tá... Sabe aquele momento acelerado? Você pega um romance, o romance não é o mesmo. E você vai reler ele depois e ele vai ter outra cara. Porque era aquele momento seu. É o lado seu psicológico. Então, eu acho que esses universos, essa questão analítica, até de ruptura mesmo, ela entra em momentos muito maiores. É difícil a gente falar isso numa mesa, né? Mas são N momentos, porque é o momento do autor que escreveu, o seu momento que está lendo, é o momento do ilustrador que fez a capa, que às vezes chamou ou não a atenção. Então a gente tem que analisar desse lado mais contexto. E também, o estar na palavra não é ser a palavra. É interessante, eu estava num evento uma vez, aí levantaram evento técnico, e eu publico já tem uns 10 anos. Que tem o meu primeiro livro técnico e vem. Gente, o Eduardo tem 31 anos, ele tem mais de 4, tem uns 30 livros escritos, você acredita? Ele é uma potência de escrever, ele escreve loucamente. Mas às 2 da manhã, não. não, senhor. E aí, falaram, o que você acha dessa frase? Pá, leu a frase. Eu falei, discordo. Mas ela é sua, eu falei, discordo assim mesmo, não sei nem quando eu escrevi. Eu vou discordar dessa palavra hoje, dessa frase que eu coloquei, deixei de saber. Esse apego de você ter que honrar aquilo como a si mesmo, colocaria a gente no narcisismo que faria a gente morrer atrás da própria imagem. E o que a gente pode fazer é justamente se despir daquilo como, hoje eu sou isso que eu transcrevi. E talvez por ter transcrito já não sou mais.
é um lugar psicológico fundamental também, e que isso é clínica psicanalítica. O que aquilo que você acabou de dizer talvez já não te pertence mais, porque você acabou de tossir aquilo para fora, expurgar aquilo para fora e poder seguir de outro jeito. Só mais perto. César, você sabe quem eu sou, né? Demais da conta. Eu sou Malu Sobral, empreendedora social e também colega de trabalho do César. Ele é jornalista, né? Agora é escritor, isso para mim é muito novo. Eu ainda não tinha olhado com um olhar para o César como escritor. Então eu quero saber dele, quando que aflorou isso, onde você buscou inspiração e como aflorou tudo isso. Porque é algo muito maravilhoso, ver você tão animado, né, na área da escrita. Apesar de ser jornalista, você, né, agora também... Eu falo que é mesmo sendo jornalista, porque vou resumir rapidamente para a gente não perder tanto foco. Eu sempre gostei de escrever, fui para o jornalismo porque não tinha uma faculdade, era letras ou jornalismo, para quem gosta de escrever, né? Eu fui para o jornalismo, gostava de escrever, gostava de estar nos lugares, fui para o jornalismo, tive a grata oportunidade de, enquanto no ano que eu entrei na faculdade, trocaram todos os professores de jornalismo e trouxeram 6 colombianos, que eram da escola de Gabriel Garcia Marques. Eu falei, estou no meu lugar. E aí fui para o jornalismo literário, tenho uma obra de jornalismo literário, que é uma biografia, e mais recentemente, agora, justamente para o nascimento do meu filho, que está aqui, o Davi, comecei a escrever literatura infantil, em especial pandemia, porque eu estava vivendo nos hospitais e conversando com psicólogos. A pandemia, né, eu estava dentro dos hospitais, estava fazendo matéria, estava me arriscando todo dia, eu tive que explicar para o meu menino alguma hora o que era a pandemia. Eu falei, dou conta de explicar para o meu filho, dou conta de explicar para outra criança também. Fui lá e escrevi, tive ajuda além do Eduardo, que fez a revisão, de 2 psicólogos e 2 médicos, porque sou jornalista, não sou da área da saúde, e falar com crianças sobre um tema tão difícil é isso. E daí veio o Léo, o vagalume do Papai Noel, tá vindo aqui Relicários, e só para a gente voltar aqui àquela questão, sobre aquela questão de falar das palavras, eu escrevi, tem um trecho do Ele, porque minha proposta era não ter nomes nos personagens. Os 2 personagens principais chamam ele e ela, e tem outros personagens que eu me desafiei a não chamá-los, mas que vocês têm que entender que são eles, mesmo não tendo nomes. Foi o maior desafio enquanto negócio. Então ele sempre tem um momento reflexivo sobre palavras, sobre vida, enfim. Desgarrar das minhas palavras foi um duro exercício. Não tenho e nem quero mais ter razão sobre a minha obra. Essa razão não existe. Destituo a vaidade para me abrir ao mundo que só começou comigo, mas não é meu, e com o qual posso continuar aprendendo. Não é por acaso que alguns chamam livros de filho. Eles têm seu DNA, você quem fez, podem até ser sua cara, mas vão ganhar vidas sozinhos. Infeliz de quem tenta controlar esse crescimento e não aproveita as novas revelações que ele vai criar para se reinventar, para se permitir novas interpretações sobre ele, sobre si, para continuar vivendo por meio dele. Então, assim, entra muito dentro dessa questão que a gente estava começando a falar sobre isso. Eu falei, cara, eu acho que eu escrevi sobre isso nesse livro aqui. Pode complementar, Eduardo. Bom, vou complementar amarrando a Gabriel Garcia Marques, né, que transformou a terra dele, né, num polo cultural e literário que talvez todos conhecem como Macomo, mas que talvez poucos conheciam antes. Mas ele também trouxe momentos de angústia, transcreveu aspectos psicológicos da ânsia dele, da angústia, de quem escreve ao coronel, enfim. Mas a gente pode pegar o documentário dele, já fica como indicação, que chama-se Gabo, e o complemento eu não sei, que eu não sou ruim de memória, né? Então, Gabo, tá, acho que na Netflix aí, qualquer lugar, mas ele usava para fazer um aspecto psicológico muito interessante, que era o aspecto psicológico de quê? Eu tenho amizades na qual eu discordo. Através disso, eu causo efeitos que, sendo adversário, eu não conseguiria. E a literatura, muitas vezes, ela causa um efeito onde, se o autor se posicionar como ele não consegue levar, né? E quando você traz essa redescoberta, redescobrir é isso, é pegar de surpresa. Redescobrir não é aquela coisa que a gente tenta fazer. Me ajuda a redescobrir isso aqui. Não tem como. Se eu soubesse, já não é redescoberta, já é outra coisa. Então, a digital ali da procurar uma marca, procurar alguma coisa, a partir do personagem, criá-lo. E isso é um ponto, César, que eu vou trazer aqui para complementar, de quando que a literatura vira filme.
e que ela assassina muitas vezes algum imaginário que você já tem. Esse filme é muito pior do que o livro. Aí você vai ver por quê, porque quebrou o seu imaginário. Talvez ele é até bem feito, talvez quem viu o filme primeiro prefere do que o livro, porque traçou o imaginário a qual ele se apegou. E isso é fantástico a gente pegar. E sobre o aspecto psicológico ainda dessa redescoberta, essa semana mesmo estávamos discutindo um livro, precisamos falar sobre Kevin, para a gente debater sobre a questão da perversão. E nessa discussão a gente vai trazendo o personagem para aquilo que a gente tem de conhecimento. Então cada um vai preenchendo o Kevin do seu modo, né? E aí eu não posso perder as piadas, que eu sou o tio das piadas ruins, né? Kevin vem. E veio as coisas ali e a gente foi discutindo. Então, assim, a palavra, ela causa um efeito que se a gente deixar passar despercebido, a gente morre. Mas não no sentido de eu sei ler, mas no sentido de que eu me escondo onde eu leio. Se a gente sabe aquele pessoal que usa a palavra para se defender e se esconder, isso tem muito. Você sabe com quem você está falando, ele está te julgando poder na sua frente, com medo que você descubra quem. Porque quando a gente põe o poder para garantia, muitas vezes você tem medo da existência. A garantia, ela é o contraposto da existência. E aí eu te passo a palavra com a seguinte pergunta. Você, quando está fazendo personagem, você consegue garantir alguma coisa ou apenas deixar existir? Eu não consigo, não dá para garantir nada. Em especial, assim, o infantil, a questão da essência do brincar ali, que você tem que o personagem também tem que se permitir a isso, né? Em especial do infantil e o do romance em especial, porque ele ganha uma forma que é dele, entendeu? E que ao mesmo tempo também tem características minhas. Eu até vou pedir licença para falar sobre isso aqui publicamente, pedir licença para minha esposa. Porque eu escrevi ele muitas vezes. Minha esposa perdeu o pai dela de Covid no ano retrasado. E a gente passou quase 40 dias, 60 dias, né, Lídia? Indo todo dia à UTI para ir de fazer visita, eu não podia entrar. E a angústia de quem está lá dentro, imagino que é muito grande, mas de quem está aí fora esperando por uma notícia também é muito grande. E desde o início eu sabia que ele era um cara que está se questionando sobre a vida o tempo inteiro. Ele se questiona sobre a vida o tempo inteiro. E eu acabei aproveitando muito desses momentos de 1 hora, 1h30 que a Lídia estava lá dentro para fazer essa reflexão. Então muito do ele foi escrito no celular, com a angústia que eu estava sentindo, com os medos que eu estava sentindo, com tudo que eu estava vivendo. Então vocês vão perceber no ele essa angústia. Você vai ver essa angústia que não é... que acaba sendo minha também, né? Aí entra nessa questão do quanto o autor se coloca nele. Eu coloco com as palavras dele. Às vezes, se eu fosse escrever a mesma situação, eu não escreveria do mesmo jeito se fosse eu, César. Mas o meu personagem tem questões semelhantes à minha naquele momento. Ele, por estar vivendo, eu não vou falar por que ele estava vivendo, senão eu acabo com o livro, mas ele, por estar vivendo um momento também muito difícil, ele estava fazendo um questionamento muito parecido com o meu. Então, acabou que eu me identifiquei e o meu personagem também se identificou com esses momentos que a gente estava vivendo. E foi um momento, Eduardo, e aí você pode comentar um pouco, de pura cumplicidade entre autor e personagem. Pode me chamar de louco, mas foi um momento de cumplicidade entre alguém que eu criei e eu mesmo. Louco, delirante. A palavra delírio, em sua etimologia, é sair dos trilhos. Quando você faz isso, você sai do trilho de uma angústia que estava só reta. De uma angústia que só tinha o vazão do mortífero, o vazão do sem esperança, o vazão do sem palavra. Aquilo que o humano mais assusta, que é onde ele se perde. Então você saiu do trilho. Então delírio é aquilo que sai do trilho. Não sei se vocês já viram plantação de milho, essas coisas, tem muitos sucos que eles fazem do caminho a se passar. Aquele que sai daquele lugar, ele delira. E o delirante é justamente esse que consegue sair da linha reta que é colocada. Então, sim, não é pejorativo, né? E esse lugar que o escritor coloca, ele só é possível porque ele quebra o pior sintoma, como diz Jacques Lacan, é que a normalidade é o pior dos diagnósticos, porque ela é sem esperança. Então, quando você sai pela loucura, ou você sai pelo delírio, você sai pela transformação e a reinvenção possível. Bom, é interessante que também tem outro aspecto psicológico que entra, que é o ilustrador. Quem que é esse que ilustra e fala do meu personagem com a imagem que eu passei para ele algumas palavras? O que acontece?
vou dar um exemplo. Porque eu tenho alguém em mente, sei lá. Ó, que tá ele, eu tô fazendo pelelé, tô fazendo... Tem alguém, algum animal, alguma coisa. Beleza. Aí eu passo pro ilustrador e me traz outra coisa que muitas vezes fala, pelelé não é o que eu pensei, não, é esse aqui mesmo. Esse aqui tá... Nossa, caraca, eu escrevo bem mesmo, porque esse aqui é o... Ou então ele é muito bom, ele conseguiu transformar a minha escrita. E o livro com a escrita transforma o aspecto psicológico, né? Inclusive, eu tenho miopia, não li a plaquinha de 10 minutos. Então, o que acontece? Transforma também pela imagem. É igual quando eu vou contar uma história, se eu chegar para vocês contar uma história aqui, falar de alguém, vocês vão criar uma imagem dessa pessoa. Se eu chegar lá fora e falar essa aqui, você vai falar, não bate, não. O autor, o desenhista, tem esse desafio também, né? Eduardo, esse papo aqui já continuou muitas horas, gente. 40 minutos não é nada para esse papo. Mas eu acho que era bacana, faltam 10 minutos, a gente abrir para perguntas, que vocês possam também interagir, porque às vezes eu e o Eduardo, se a gente começa a se colocar, e a gente tem esse costume de se colocar questões e ir debatendo, ficamos horas e horas na mesma questão, e vocês querem saber alguma coisa diferente. Fiquem à vontade, tinha alguém que quer fazer perguntas, às vezes... Pode levantar a mão. Senão a gente fala aqui, viu? Teve uma vez no FMG... que eu tava dando palestra e me chamaram um dia antes, aí eu falei, beleza, vou lá. Né? Cheguei no FMG, eu achei que eu tinha só 10 minutos, eu tinha meia hora. Aí eu falei os 10 minutos, olhei pro pessoal e falei, alguém tem alguma pergunta? Aí ele falou, você tem mais 20 minutos. Não é hora de pergunta, não. Falei, não, eles vão perguntar, que eles estão interessados, olha o rosto deles. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém levantou a mão. Falei, não tem problema. Peguei a cadeira, coloquei a cadeira vazia, sentei no chão, olhei pra ela e falei, vai lá, Tião, pergunta aí, oi. Criei um personagem que me perguntava as coisas. Começou a surgir várias perguntas. Não sei se é porque eles não gostaram do Tião ou se é porque aí eles falaram, não, com aquele lá eu posso conversar que ele é doido mesmo. Só para repetir, para ficar gravado isso, a gente tá... Isso. O título do livro, Relicários, está explicado no livro? Sim, está explicado no livro, mas eu posso falar. O Relicários é o nome do caderno que a minha personagem feminina, ela tem um caderno de memórias. Ela passou por um momento muito trágico no deslizamento de terra. Ela perdeu a avó dela que estava do lado dela. Ela conseguiu se salvar por um bolsão de ar. O avô dela também conseguiu se salvar. E ela, pouco mais à frente, ela começa a escrever um caderninho de memórias que se chama Relicários. E no meio do caminho da transição entre a conversa entre ele e ela, que é uma conversa muito moderna, porque ela se faz pelo WhatsApp, o ele resolve fazer o relicário dele. Por isso o plural, né? Até onde que eles chegam, em vários contextos. Assim, o livro pode ser lido de várias formas, mas é um romance, tem uma história que sugere que vai um amor ali. Não, eu vou deixar para o final para você me contar o que você acha, se vai ou não. E também tem um contexto muito grande da discussão sobre a questão social do deslizamento de terra, porque eu vou muito nessa linha de que é uma questão social, sabe? Porque a gente sabe onde vai deslizar, a gente sabe o que vai acontecer, quem pode morrer, quem não pode. E aí eu vou nessa questão trazendo um pouco de jornalismo, mas ao mesmo tempo com as minhas amarras da ficção, para poder debater um pouco sobre essa questão que está tão presente em todo o nosso janeiro e fevereiro, mas que a gente ainda não consegue resolver, em especial, por que a gente levou para o morro o pobre? Porque o deslizamento de terra em Alphaville não mata ninguém. Ele mata na área pobre do Rio de Janeiro, na área pobre de São Paulo e de Minas Gerais. Então, vai por isso. Minha personagem preta, tem inspirações em pessoas como Erilda, que está aqui, que é a nossa primeira mulher, que eu falo com muito orgulho e quero deixar registrado aqui, nossa primeira mulher preta da Academia Araxaense de Letras, que eu tenho muito orgulho de ser minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Flávio. Bom, parabéns aí pelo lançamento do livro. E eu só gostaria de dizer o seguinte, essa terra de Araxá só tem gente maluca. Só gente maluca. Estava aqui do meu lado Domingos, que lançou um livro que fala sobre o sumiço das vogais, e o livro dele, 100% do texto é com palavras que não tem a vogal A. Ele fez o livro inteiro sem usar palavras que têm a vogal A. E aí vem o César com um livro
que os personagens não têm nomes, não é? Então, mas eu falo brincando, mas para vocês verem o poder de criatividade do pessoal aqui de Araxá. Então, parabéns. Gostaria de me manifestar em relação ao seu poder de criação e apenas o seguinte: você fala que o personagem ele toma conta e você meio que constrói a história em cima do personagem, ou a história molda o personagem? O personagem molda a história ou a história que molda o personagem? Isso eu acho que vai muito de livro para livro. No caso de Relicário, o personagem ele tem uma função muito grande com a história, entendeu? Porque a força dele muda a história dele. A personagem, ela tem uma força tão grande, tão forte, que ela consegue mudar a sua história. E ela vai se reencontrar na história dela e se entender mesmo só na Colômbia. Que aí entra uma outra coisa que é das coisas mais lindas que aconteceram nesse livro. Foi que o ano passado eu tive uma oportunidade ímpar de estar conversando informalmente com Jefferson Tenório e Itamar Vieira Júnior, que honra, os dois últimos jabutis até então do ano passado. Eu ia fazer uma entrevista com ele, estava conversando antes, falei, estou fazendo uma obra que vai falar sobre essa questão e tal coisa. Eu falei assim, por que você não leva sua personagem para Armeiro, na Colômbia, e vai contar a história da Almayra? A Almayra, depois vocês pesquisam na internet, alguns devem lembrar, ela ficou 60 horas só com a cabeça para fora, esperando morrer, porque não havia solução para ela. Então a minha personagem vai à Colômbia e vai se redescobrir lá. Então eu falo que aí foi ela que foi. O Itamar me deu a dica, o Jefferson Tenório complementou, mas foi ela que teve a força de ir e chegar até lá. E quando ela tem a possibilidade de ver a história daquela menina que resistiu por 60 horas e que no final das contas pedia para a mãe dela para ter calma, a menina com a cabeça que ela falava, mãe, tenha calma, vai dar tudo certo. Aí a personagem acaba se redespegando, ela pega a história dela para ela e fala assim, daqui para frente sou eu, daqui para frente é comigo. E aí a gente tem o final que é justamente o encontro ou desencontro do ele com ela, que acaba mostrando dois seres que conseguiram realmente evoluir na passagem deles. A história dela vai da infância à vida adulta, ele já pega a vida adulta dele, mas eles se conversam um tempo inteiro. A gente tem só 5 minutos, eu vou deixar para você, porque você é muito mais... Você só viu a plaquinha de 5 minutos, a gente tem mais tempo. Acabei de saber aqui que quem quiser pode continuar conversando conosco nas redes sociais, e também César estará em outra mesa sobre eu quero fazer um convite rapidamente, porque eu vou falar sobre inteligência artificial junto com 3 pessoas fantásticas agora. Vocês não precisam sair daqui. Inteligência artificial, o professor Elmo está por aqui, Rafael Nolli vai chegar, a Carol tá chegando também. Nós vamos falar, eu vou mediar. Inteligência artificial, gente, é uma coisa que a gente precisa discutir sobre isso, discutir parâmetros, discutir negócio. Fiquem por aqui, muito obrigado pela participação. E eu espero todos também às 7 horas da noite, ao lançamento do Relicários. Vou estar ali na livraria. É a primeira vez que ele está indo para venda direta. Relicários chegando aí para vocês também. Bom, para finalizar, eu deixo a indicação do tradutor cleptomaníaco, tá? Já que tem os doidos daqui, tem os doidos de fora também. É um tradutor que roubava enquanto ele traduzia. Tinha 3 vacas, ele roubava 2, colocava só uma. Enfim, ele levava para ele. E também indica um vídeo que está aí no TikToker, de um professor ensinando de que a crase ela é lésbica e monogâmia. É incrível. Bom, para finalizar então, agradeço a vocês e deixo aquela frase. Tem livro meu na livraria, não sei onde está não, está lá no canto. Aí quem quiser, faça igual... Olha, são fantásticos todos os deles. Você trouxe quantos? Dos 30? 5. 5. São todos fantásticos. Quem gosta da área de psicologia, quem gosta quem gosta de se divertir, que Pelelé é muito bacana também. Enfim, vale a pena ler todos os livros dele. Eu tenho a honra de já ter lido alguns. Bom, é nessa parceria que eu me despeço, deixando uma frase de Guimarães Rosa, nosso mineirês, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Muito obrigado por estar aqui comigo. Mais uma vez, muito obrigado.